Bem, pessoal, vamos dar continuidade agora à aula de Direito Constitucional, continuando o artigo 5º da Constituição, que é o artigo mais vasto que nós temos, né? Vamos partir agora do inciso 26. Já tratamos aí de 25 incisos, daremos continuidade agora ao inciso 26, que fala sobre o seguinte: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que diz esse inciso? O legislador e constituinte, ele deu à pequena propriedade rural, que é trabalhada pela família, o quê? A garantia de ser impenhorável, né? Com isso, a gente foi visado aí a proteção dos pequenos trabalhadores rurais, que, desprovidos dos meios de produção, não teriam condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende do quê? Depende da acumulação de dois requisitos. Primeiro, de um lado nós temos a exploração econômica do bem pela família e do outro a origem na atividade produtiva do débito que causou a penhora. É importante a gente notar também que na Carta Magna há a lei que define quais propriedades rurais poderão ser consideradas pequenas e como será o financiamento e desenvolvimento das mesmas, né? Nós temos o que aqui? A reserva legal, ok? Então, recapitulando esse inciso 26, que é muito importante, onde ele fala que a pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Ok? Então, esse é o inciso 26. O inciso 27 e 28 fala sobre o seguinte: 27. Aos autores pertence direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Além disso, no inciso 28, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Nesses incisos, tanto o 27 quanto o 28, nós temos o quê? A proteção do direito do autor. Então, nós temos aí a proteção do direito do autor. É importante a gente perceber que enquanto esse autor viver, ou seja, enquanto ele estiver vivo, ele terá total controle sobre a utilização, sobre a publicação ou reprodução de suas obras. Somente após a sua morte é que vai ter uma limitação temporal de direito. Isso porque nós temos o inciso 27 deste artigo 5 da Constituição, onde ele reza que a lei fixará o tempo durante o qual esse direito será transmissível aos herdeiros. Nesse sentido, a gente vai ver isso adiante, o direito ao autor diferencia-se do direito à propriedade industrial. Por quê? Então vamos lá, recapitulando. Enquanto esse autor estiver vivo, ele tem direito total sobre essa obra. Porém, a lei ela vai fixar um tempo, quando ele morrer, que seja transmissível esse direito aos herdeiros. Depois desse tempo, todos têm direito. Entendeu? Então, a lei é que fixa esse tempo. Beleza? Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Já nesse inciso, a Constituição ela vai enumerar expressamente a propriedade industrial como direito fundamental. É importante nós aqui atentarmos que há uma diferença para os direitos autorais, que pertencem ao autor até a sua morte. O criador dos inventos industriais, ele tem sobre esses inventos um privilégio temporário sobre utilização. Porque imagine, um invento industrial ele está intimamente ligado com a evolução tecnológica do país, da nação. Então não pode haver aí uma limitação temporária maior.
né? Existe sim uma alimentação temporária, mas que nada se compara com os direitos autorais. Ok? Inciso 30. É garantido o direito de herança. Só. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do direito cônjuge. Não entendeu? Vamos analisar aqui calmamente. Analisando esses incisos 30 e o inciso 31 do artigo 5º, o que nós temos em jogo aí? O direito da herança, que ele foi elevado à norma constitucional pela primeira vez na Constituição de 88. Nas Constituições passadas, não tinha essa elevação do direito da herança nas Constituições. O que nós podemos depreender aí no inciso 31? A fim de resguardar mais ainda esse direito, a Carta Magna garantiu que, no caso de bens de estrangeiros localizados no país, seria publicada a norma sucessória que mais beneficiasse os brasileiros sucessores. Portanto, se houver um conflito entre normas que beneficie os sucessores estrangeiros em detrimento dos brasileiros e outra que beneficie os brasileiros, prevalecerá a última, ou seja, que beneficie os brasileiros. Ok? Inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor, por meio do Código de Defesa do Consumidor, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Né? Quando foi inserido esse inciso no rol dos direitos fundamentais, o que foi destacado pelo Constituinte nesse momento? A importância do direito do consumidor para os cidadãos. Devido a tantos problemas causados por várias empresas ao consumidor, foi-se necessário, neste momento, inserir o direito do consumidor. Essa importância ela fica ainda mais evidente quando nós formos falar do artigo 170, onde a defesa do consumidor ela foi elevada à condição de princípio de ordem econômica. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, esse inciso 33, ele reluz aí o direito à informação. Se a gente for combinar ele com o princípio da publicidade, que é um princípio, nós já falamos na aula de direito administrativo, que é um princípio que está no artigo 37, no caput, né? Ele determina que a administração pública deve dar divulgação adequada às suas ações, ressalvadas as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. No caso de lesão a esse direito, qual remédio constitucional deve ser usado? Mandado de segurança. Não é uma habeas data. Por quê? Se busca garantir o acesso a informações de interesse particular do requerente ou de interesse coletivo em geral, e não aqueles referentes à sua pessoa, que seria a hipótese de habeas data. O habeas data é quando referente a informações da própria pessoa. Ok? Por isso que, nesse caso, nós vamos aplicar um mandado de segurança. Inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esse dispositivo legal, principalmente na linha A do inciso, quando falamos sobre direito de petição, e na linha B sobre obtenção de certidões, em ambos os casos, está assegurado o não pagamento de taxas, por serem ambas as hipóteses essenciais ao próprio exercício da cidadania. É importante que a gente não confunda isenção de taxa com gratuidade. Mesmo com a isenção desses tributos, poderão ser cobrados o quê? Emolumentos, custas ou honorários. O que é importante nesse momento você memorizar? A finalidade de cada um desses instrumentos, né? Porque as bancas elas vão tentar o quê? Confundir você na diferença desses instrumentos.
né? Então, ambos são responsáveis, esses dois instrumentos, pela defesa dos direitos. Portanto, a petição ela é usada contra o quê? Escrevam aí, petição. Utilizada contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, petição contra ilegalidade ou abuso de poder. As certidões, ela tem uma segunda aplicação possível, o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, certidões, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ok? Notaram? Beleza? Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, vamos recapitular. Nós temos 3 poderes. Poder Legislativo, Executivo e o Poder Judiciário. Ambos os 3 poderes têm funções típicas e funções atípicas. Qual que é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Analisar o caso concreto, não é? Então, nesse caso aqui, é um inciso muito cobrado em concursos, porque ele consagra o princípio do quê? Da inafastabilidade de jurisdição. Nesse princípio, nós podemos dizer que o judiciário pode dizer o direito de forma definitiva, por meio da chamada coisa julgada material. Isso porque adotamos uma jurisdição una, ou seja, o sistema inglês de jurisdição, e não o francês. O sistema francês, que não é adotado por nós, determina que tanto a administração quanto o judiciário podem julgar em caráter definitivo. E nós não. É uma jurisdição una, que é o modelo inglês. É claro que isso não impede que o particular recorra administrativamente ao ter um direito ser violado. Entretanto, mesmo que não caiba mais recurso da decisão na esfera administrativa, sempre caberá a sujeição da matéria ao judiciário. Essa regra também não obsta que o legislador estipule regras para os interesses do pleito na esfera jurisdicional, desde que obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando este fixa formas, prazos e condições razoáveis, não ofende o quê? A inafastabilidade da jurisdição. Temos alguns autores que analisam ainda esse inciso sob outro prisma, né? Além do princípio da inafastabilidade da jurisdição, para o princípio da universalidade da jurisdição. Porque através do meio dessa norma constitucional, determina-se que o acesso ao judiciário independe de processo administrativo prévio referente à mesma questão. As exceções constitucionalmente previstas são as questões pertinentes à justiça desportiva, habeas data, que nós vamos falar mais a seguir. É importante destacar, porém, no caso que haja pendência de solução na esfera administrativa, e mesmo assim a lide levada ao judiciário, a decisão administrativa restará prejudicada. O processo administrativo, consequentemente, será arquivado em decisão homérica. Ok? Então, esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e falamos um pouquinho sobre o princípio da universalidade da jurisdição. Passemos agora para o inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses institutos, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, eles surgiram como instrumentos de segurança jurídica, impedindo que as leis retroagissem para prejudicar situações jurídicas que já foram consolidadas. Não se impede com isso que o Estado crie leis retroativas. Essas leis são permitidas desde que beneficiem o indivíduo em relação às anteriores, né? Então vamos fazer alguns conceitos aí desse direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Anotem aí, direito adquirido é aquele que cumpriu todos os requisitos para a sua formação que foram exigidos por lei então vigente. Vou repetir. Direito adquirido é aquele que cumpriu todos os requisitos para a sua formação que foram exigidos por lei então vigente. Ok? Então, é o que ocorre se você cumprir todos os requisitos para se aposentar, por exemplo, sob a vigência de uma lei X. Mesmo que depois de cumpridas as condições de aposentadoria e for criada uma lei Y com requisitos mais agravosos, você terá o direito adquirido a se aposentar, independente do que mudou. Agora anotem aí. Ato jurídico perfeito.
ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é a consequência do exercício efetivo de um direito adquirido. Repetindo, ato jurídico perfeito é a consequência do exercício efetivo de um direito adquirido. Trata-se aí de um direito efetivamente exercido sobre regras da lei vigente no momento de sua realização. Seria o caso, por exemplo, da sua aposentadoria, tornando-se, no caso que nós falamos anteriormente, após o deferimento do seu pedido. Ok? E o último ponto, coisa julgada. Coisa julgada compreende a decisão judicial da qual não cabe mais recurso, já foi julgado. Então, coisa julgada. Decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Vamos passar um pouco agora para a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, ele informa que não há possibilidade de se invocar direito adquirido contra normas constitucionais originárias. Assim, as normas constitucionais originárias, ou seja, aquelas que nasceram com a Constituição Federal de 88, podem revogar qualquer direito anterior. Além disso, a Corte entende que a garantia da irretroatividade da lei prevista não pode ser invocada pela entidade estatal que a tem editado. Assim, a União pode invocar o inciso 36 desse artigo que nós falamos para descumprir lei editada pelo Congresso Nacional. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal ele considera que não existe direito adquirido em face de nova Constituição, mudança do padrão de moeda, criação ou aumento de tributos e mudança de regime jurídico estatutário. Então, sobre esse inciso, é o que nós acreditamos que pode ser cobrado. Tá? Vamos agora encerrar a nossa aula com dois incisos. O inciso 37, né, onde não haverá juízo ou tribunal de exceção. E junto dele vamos falar já do inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Nós vamos contrariar um pouco a ordem, né, para a gente analisar esses incisos eles juntos, né, porque ambos eles falam o quê? Sobre o juízo natural. Né? Não haverá juízo ou tribunal de exceção e ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse postulado ele garante ao indivíduo que suas ações no Poder Judiciário serão apreciadas por um juiz imparcial. Essa é a grande ideia, que seja um juízo imparcial, lógico. Impede, ou seja, a criação de juízos de exceção ou ad hoc, né? Criados após o acontecimento de um fato, de maneira arbitrária. Todos os juízes e órgãos julgadores, em consequência, têm sua competência prevista aqui, constitucionalmente, de modo a assegurar a segurança jurídica. O STF ele entende que esse princípio não se limita a órgãos e juízes do Poder Judiciário. Segundo o Pretório Excelso, ele alcança o quê? Também os demais julgadores previstos pela Constituição, como o Senado Federal, por exemplo. Ok? Então nós vamos encerrar esse encontro de direito constitucional no inciso 37, ok? No próximo encontro, nós vamos partir pelo inciso 38, onde nós vamos falar sobre a instituição do júri, onde é assegurado plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. No próximo encontro, já vamos partir para o inciso 38, ok? Boa noite para vocês, bons estudos e a prova dia 11 de março. Até breve.